Amigos e amigas da Web Rádio da Revista Doutrina. Eu sou Carlos Luiz, coordenador do Grupo Marcos, que é dirigido espiritualmente por Eurípides Barçanufo. Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz e hoje estamos num dia muito especial, iniciando, não apenas o Nova Geração 121, mas uma série, a série sobre o Livro dos Espíritos. É uma série que vai ser mais longa e a gente vai passo a passo e conversando e falando sobre o Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai traçar um quadro geral do que é o Livro dos Espíritos, em que momento o Livro dos Espíritos chega na história da Terra e como é que é a construção do Livro dos Espíritos. Primeiro, se a gente pegar de um ponto de vista histórico mais ou menos limitado, para a gente entender um pouco o valor do Livro dos Espíritos, a gente tem que passar rápido assim, um panorama dos últimos 30 mil anos, para que a gente comece a se situar na história. Por quê? Quem fez o curso, o nosso módulo 1, que trata de imigração espiritual, já conhece um pouco isso. 30 mil anos é a nossa história recente na Terra, mais ou menos, tá certo? É mais ou menos o período que chega toda a migração dos outros planetas, A gente conhece um pouco mais os planetas ligados à Capela, mas certamente existem alguns outros, e começa um processo de desenvolvimento. Esse processo de desenvolvimento, ele se dá, falando de uma forma simples, em dois níveis. Você tem os espíritos que vieram do outro mundo e tem os habitantes da Terra. Níveis evolutivos totalmente diversos, muito mais animalizados e os outros mais intelectualizados, mas com as paixões inferiores ainda, senão não teríamos vindo para cá. Desse grupo que veio, você tem espíritos mais evoluídos, aqueles que quase ficavam lá e aqueles que vieram porque quiseram, porque de repente a família toda vai... A família espiritual, um número enorme do seu grupamento espiritual foi convidado a se retirar, foi expulso para a Terra. E a pessoa às vezes decide vir, cada um. O fato é que há sempre espíritos bons na história. Esses espíritos bons, eles começam uma tradição que ao longo dos milênios vai ter diversos nomes. O nome que é mais, mais comum, o que mais próximo da gente, talvez seja a doutrina secreta, como fala Epaminondas de Vigo no livro Memórias do Suicida. Por que secreta? Porque esses espíritos sabiam que a grande maioria da humanidade não teria capacidade de sequer entender. E que, muito menos saber utilizar aquele saber, Compreensão do movimento dos astros, da influência dele, do magnetismo, reencarnação, regressão de memória, matemática, porque está tudo integrado para esses espíritos que são sábios. Então eles não têm como, não é uma questão de egoísmo ou de arrogância, simplesmente eles olham e dizem, não dá para conversar. Se eu for falar desses assuntos para a maioria das pessoas, elas vão ficar confusas e perdidas. Então eles formaram grupos em que esses estudos eram de fato desenvolvidos, experiências eram feitas, e à medida do possível esse conhecimento era dado de forma simbólica, de forma alegórica, como uma forma de preparar essa grande massa para um dia receber uma compreensão melhor. Então é importante entender isso, não é essa coisa de porque são espíritos que não querem ter o poder, querem ter não sei o quê. Espírito evoluído não é assim, porque se fosse não é evoluído. Mas é simplesmente de dizer, são crianças que não têm como entender. Então, vamos contar uma história, Vamos criar algo simbólico, porque pelo menos eles decoram a história e começam a se
sensibilizados para uma compreensão mais profunda. E aí a gente tem todo esse desenvolvimento, né, na Índia, no Egito, e etc, etc. Por que é que eu estou falando tudo isso, né, se o assunto é Livro dos Espíritos? Porque essa doutrina ela foi mantida em segredo de uma forma extremamente rigorosa em todos os povos. Né? Os grandes sábios não era permitido. Tanto é que a gente sabe muito pouco, de fato, do Egito. Os processos para que você fosse admitido nesses grupos eram extremamente austeros. Por quê? Porque você, não é porque é testezinha, grupo de elite, nesse sentido vulgar do termo, né, como a gente tem na nossa sociedade. É realmente assim, você está capacitado emocionalmente, vibratoriamente, em ter essas experiências, senão é melhor você não ter, porque você vai se prejudicar. E se você tiver e aprender e sair falando para quem não está, você vai fazer o mal às pessoas, né? Essa é a base da estrutura da doutrina secreta. É o amor, é o respeito à limitação do outro. Só para a gente ter uma ideia, isso existia na Grécia, só que na Grécia, e Emmanuel que fala isso no Caminho da Luz, os processos iniciáticos, comparados com os processos do Egito, era brincadeira de criança, e ainda assim são seríssimos, mas assim, é um negócio muito mais leve. Pitágoras, para você ser admitido na escola pitagórica, por exemplo, um teste assim, o pré-vestibular é 5 anos de silêncio. 5 anos de silêncio profundo. Quem já teve a feliz e difícil experiência de passar um dia completo em silêncio, sem distração de pensamento, né? Sem televisão, sem livro, sem nada, em silêncio, sabe que é uma experiência profunda. Eu não tenho a menor ideia do que significa 5 anos. Eu posso garantir que alguém que fica 5 anos de fato em silêncio, né, voltado para si, se torna outra pessoa. Não tem como, senão a pessoa não aguenta. Então, mas isso é o leve, segundo o Emmanuel, né? Esse é o light, é o modelo vamos devagar que dói. Pitágoras, que foi um iniciado no Egito, ele teve que esperar, e aí ninguém sabe detalhes, mas sabe-se que ele passou 20 anos para ser admitido em determinados grupos. E Pitágoras é o pai da filosofia ocidental, né? Uma figura extraordinária. Por conta de tudo isso, tá certo? Então, essa doutrina ela veio ao longo do tempo sendo mantida por grupos muito específicos que sempre ajudaram a sociedade, mas nunca abriram isso pela incapacidade social. Na Grécia, que a gente tem mais exemplos, a gente tem o oráculo de Delfos, o qual Sócrates respeitava profundamente, o qual orientava a sociedade, né, nas dúvidas, nas angústias. As pessoas iam lá para os chefes de estado, os governadores, eles iam lá em busca de orientação do oráculo, né, da informação, da orientação espiritual. Obviamente os espíritos orientam quem tem um coração honesto, né? Seria muito bom se a gente tivesse isso hoje, por exemplo. Como melhor governar o país, como melhor atender as pessoas, como melhor servir. Quando a pergunta é essa de coração, os espíritos ajudam, tá certo? Então são exemplos, tá certo? Então essa doutrina ela vem sendo passada. Conta Epaminondas de Vigo, né, que é um dos instrutores mais elevados da Colônia Maria de Nazaré, que trabalha com regressão de memória. A gente falou bastante dele na série sobre o Memórias no Suicida, que quando Cristo vem à Terra, ele ordena que esse processo da doutrina secreta comece a ser aberto. Então, olha que coisa interessante. Por ordem do Cristo, Cristo avaliou e disse, já dá para começar. E ligado a isso está a promessa do Consolador. Tá certo? Quando Cristo promete o Consolador, ele está também nos prometendo a possibilidade de compreender, né, as verdades profundas do universo, porque talvez nada seja mais consolador do que a gente compreender em profundidade o amor de Deus e a harmonia da vida, né? Conseguir imaginar consolo maior. E aí está a missão de Kardec. Kardec vem trazer todo esse saber,
ou melhor, ele vem trazer o início desse saber, ele vem trazer a base para que a gente um dia tenha acesso a um saber mais profundo, numa linguagem que nós, massa da terra, espíritos grosseiros, ou não tão grosseiros, mas muito revoltados, pudéssemos entender. Então, o Livro dos Espíritos não é uma brincadeira. Ele é a síntese em forma de palavras, de páginas, de um projeto profundo de evolução da Terra. E a gente não vai entender o Livro dos Espíritos se a gente não começar a tratar ele como ele deve ser tratado, com a profunda atenção, com a profunda reflexão. Senão, como dizia o próprio Kardec, a gente vai ficar na casca da fruta achando que está comendo a fruta. Vai estar comendo ali o uso-nosso, que é uma fruta lá dele, vai estar comendo a casca da laranja achando que está comendo laranja, e dizendo, como é bom, eu como muita laranja, você vai estar comendo casca. Então é necessário, porque todo saber espiritual, ele exige uma preparação íntima, não adianta. Você pode fazer um curso universitário com Jesus, se você não tiver preparação íntima, você não vai aprender nada. Não adianta. Você tem que ter um processo íntimo para que ele possa sintonizar com o processo que vem de fora. Tanto é que teve pessoas que conviveu com Jesus e não adiantou muita coisa. Então, a gente tem que começar a entender isso. No crescimento espiritual não é uma palavra, uma frase, uma teoria que a gente decora. É algo que a gente torna vida. E o Cristo já anuncia isso. Quando ele está para partir, ele deixa esse símbolo profundo da doutrina secreta, que tem que incorporar na vida. Não por acaso, ele já está se despedindo, na despedida com os apóstolos, chamada na Santa Ceia, ele diz o quê? Aquele que não comer do meu corpo e aquele que não beber do meu sangue, não é digno de mim. Isso é uma iniciação para quem entende. Se vocês conviveram comigo, decoraram o que eu falei, viu como é que eu gesticulo, viu como é que eu falo e decoraram tudo isso, mas se não comer da minha carne e beber do meu sangue, você não tem nada a ver comigo. O que é o comer e o beber, gente? O que a gente faz quando a gente come qualquer alimento ou a gente bebe qualquer coisa? A gente incorpora, aquilo se torna parte do nosso corpo. E aquilo nos dá energia, e aquilo nos movimenta, e aquilo nos alimenta. Essa é a marca da iniciação verdadeira. É você tornar aquilo a sua vida, o seu alimento, a sua ação. Aquilo está integrado em você. Não é assim, agora, sábado de manhã eu vou fazer a caridade. Não. Fazer o bem é um propósito de vida. Você pode ir para um trabalho assistencial que tem que ir, é válido, é nobre. Mas não é aquilo. Aquilo é apenas uma das expressões de quem se propõe a ter um caminho espiritual sincero. Então, o que a gente vai ver no Livro dos Espíritos é a síntese desse saber profundo. Então, é importante a gente se dar conta disso para que a gente não vá feito bobo e fique na casca. Tem um alimento saborosíssimo dentro desse livro. Mas quem ficar só na palavra, decorando e repetindo e dizendo que sabe, vai ficar com a casca, merece ficar com a casca. Porque não está se preparando intelectual e emocionalmente para, de fato, usufruir desse alimento. A gente pode dizer que ali está a carne e o sangue do Cristo. Ali está a essência. Tá certo? Para que a gente possa fazer isso. No próximo programa a gente vai falar um pouco mais de como ler o Livro dos Espíritos com esse olhar. Só que a gente já vai para a apresentação do livro. Eu acredito que na apresentação do livro os Espíritos já nos ensinam, já dão as dicas, de onde é que a gente, e que terreno é esse que a gente vai colocar nossos pés. Mas vai ficar para o próximo programa, gente. Vamos agora para a nossa segunda parte. Agradeço a atenção, o carinho, os e-mails, agradeço profundamente quem está ajudando a divulgar o programa,
dando like no Facebook, compartilhando. Isso é essencial, né? Cada um pode ajudar de uma forma. E aí tem que colocar isso em prática. Não interessa se é muito ou pouco, interessa que coloque em prática. Grande abraço, beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Meus filhos, é com muita alegria que elevamos nesse instante o nosso pensamento ao Cristo, rogando que o Senhor abençoe este projeto de paz e de luz, rogando que o Senhor nos torne dignos de servir, falando sobre essa obra extraordinária que o futuro da humanidade irá render as justas homenagens, aplicando-a em seu dia a dia. Vamos, Senhor, com a Tua ajuda, entender que as páginas que estão muitas vezes diante de nossos olhos representam um saber desenvolvido na Terra ao longo dos milênios. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornar dignos da equipe do Consolador, da equipe liderada pelo Teu coração e por espíritos que Tu ama, que fizeram esforços sublimes de traduzir as complexas realidades da vida universal para os homens limitados, nascidos da matéria. Senhor, que o Teu amor nos guie no labirinto das reflexões reveladoras, para que não magoemos os corações ainda envoltos no preconceito e na materialidade. Ajuda-nos, Senhor, acima de tudo, que possamos mostrar para os corações amantes da verdade as luzes que nunca se apagarão, expressas nessas páginas maravilhosas. Eu pude acompanhar, por Tua misericórdia, o dia da chegada deste livro ao mundo, Senhor. É nesse dia eu Te pedi, é nesse dia eu Te roguei que, se fosse da Tua vontade, eu pudesse, sob quaisquer condições, colaborar na divulgação dessas páginas generosas e que são expressão do Teu amor puro e sincero. Hoje, Senhor, Tu me concedes começar esse trabalho e rogo a Ti, ainda uma vez, que me sustente nessa caminhada, que nos ajude a todos, e ajuda, Senhor, aos pequenos da terra, aos jovens também, a entender a vida verdadeira, a entender as verdades espirituais que libertam do vício e da maldade, a entender que o reino de nosso Pai é belo, é generoso, é sublime e que está aberto para todos nós, desde que desejemos viver segundo a verdade. Mestre, que minha gratidão consiga, Senhor, com a Tua ajuda se expressar em luz em meu coração, mas principalmente no coração de todos aqueles que nos ouvirão, e que eu possa, em minha pequenez, amigo divino, conseguir espraiar essa obra luminosa para que seja feita a Tua vontade
que todos os pequenos sejam consolados, que todos sintam e que todos entendam que a harmonia e o amor do nosso Pai estará sempre à disposição, envolvendo as moléculas, as criaturas mais pequeninas e as galáxias, e que nós somos feitos do amor, fomos feitos para o amor, e que por isso, acima de tudo, devemos amar. Que eu possa, Mestre, apesar de minha pequenez, conseguir expressar para todos os que me ouvirão que o nome verdadeiro deste livro se chama O Amor de Jesus pela Humanidade. Que assim seja. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.